Nada melhor do que ver toda a família caminhando debaixo da bênção de Deus. Esse é o meu desejo. E esse é o desejo do Pai Eterno, que a sua casa esteja debaixo de toda sorte de bênção. A nossa casa precisa ser lugar de bênção e nunca lugar de maldição. Por isso, que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando o seu lar. Graça e paz, querida filha, graça e paz, meu filho querido, graça e paz, família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Nós vamos ler Colossenses capítulo 4, verso 6. Casamento, construindo para não cair. Eu estou muito feliz por você estar me acompanhando e muitos casais, famílias estão me acompanhando e que bom que seja assim, que bom. Agora preste atenção, antes de eu ler o texto bíblico, eu quero que você coloque o pedido de oração aqui. Você vai colocar um pedido de oração aqui, falando da área de maior dificuldade no casamento. Qual é a área de maior dificuldade no seu casamento? Qual é a área de maior dificuldade no seu casamento? Escreve aqui. Eu quero fazer um pedido também. Se você lembra de um casal que precisa de oração, que precisa de um milagre no casamento, coloca aqui também. Nós vamos estar orando por este casal. Eu quero 10, 15, 20 mil pedidos aqui. Vamos interceder. Nós cremos no poder da oração da fé que pode muito em seus efeitos. A palavra do Senhor diz assim, Colossenses 4, verso 6. O seu falar seja sempre agradável. Olha só, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Eu comecei falando, ontem eu comecei falando sobre comunicação e autoconhecimento, lembra? Comunicação e autoconhecimento. Se por acaso você não assistiu ontem, você precisa assistir. Você precisa assistir. Então, vai lá no vídeo de número 2 desta série e assista, porque é muito importante para fazer sentido ao que eu vou falar para você agora. Bom, eu comecei falando no final sobre falhas na comunicação. Falhas na comunicação. Lembre-se, nenhum casamento subsiste sem comunicação. Sem comunicação não há relacionamento conjugal. Eu sempre digo com muita frequência, que o divórcio é precedido pela morte do diálogo. O divórcio é precedido pela morte do diálogo. Eu disse que o primeiro sinal que evidencia que há problema na comunicação, longo período de silêncio por falta de perdão. Segundo, agressividade verbal. Terceiro sinal, preste atenção, terceiro sinal que revela que há problema na comunicação, medo de falar o que pensa e o que sente. Olha, quando a mulher ou o homem tem medo de falar o que pensa e o que sente, o casal começa a viver escondido atrás de uma máscara. Faz de conta que está tudo bem. Faz de conta que está tudo certo. Quantos casais estão vivendo uma vida de faz de conta por medo de falar o que pensa, de falar o que sente? Até quando você vai viver assim? Até quando você vai conseguir suportar essa vida de faz de conta que está tudo bem, por medo de falar a verdade, por medo de falar o que pensa, por medo de falar o que sente? Nós precisamos construir, tá? Na nossa relação de casal, um
ambiente favorável para que cada um tenha a liberdade de falar o que pensa, de falar o que sente, tendo a certeza da sensibilidade do cônjuge, da compreensão do cônjuge. O quarto sinal que mostra que há problemas na comunicação: não compartilhar o dia a dia com o cônjuge, com a família. Não compartilhar o dia a dia. Uma das reclamações das esposas é: meu marido não compartilha comigo o que acontece no seu dia a dia. Ou a minha esposa não compartilha comigo o que acontece no seu dia a dia. Os homens têm maior dificuldade. Os homens têm mais dificuldade. Veja só, quando eu chego de viagem, a minha esposa quer saber como foi. Quando eu chego do trabalho, a minha esposa quer saber como foi. Compartilhar o dia a dia um com o outro, isso é saudável, isso é maravilhoso, isso torna a relação de casal prazerosa. Compartilhar. Você compartilha o seu dia a dia com a sua esposa? Você compartilha o seu dia a dia com o seu marido? Outro dia uma esposa disse assim: meu marido, ele conversa com todo mundo na igreja, conversa com todo mundo na empresa, conversa com todo mundo na rua, ele só não fala dentro de casa. E como eu tenho necessidade de conversar, de falar. Pense nisso, melhore isso. O quinto sinal que revela que há problema na comunicação, o quinto sinal que revela que há problema na comunicação é quando se faz muita crítica e pouco elogio. Muita crítica e pouco elogio. É quando o marido ou a esposa não conseguem ver nada de positivo, nada de bom, nada de interessante, e só critica. Olha, viver num ambiente onde só há críticas ou muito mais crítica do que elogio é insuportável. Esse ambiente vai se tornando cada vez mais tóxico, cada vez mais pesado, cada vez mais chato, cada vez mais insuportável. Esposa, você mais elogia do que critica? Marido, você mais elogia do que critica? O excesso de crítica faz de você uma pessoa intragável, insuportável, indesejável. A gente precisa se policiar e a gente precisa aprender a treinar, a fazer mais elogio. O sexto sinal que revela que há problema na comunicação: falta de atenção individualizada. Falta de atenção individualizada. Tanto o homem quanto a mulher precisa de exclusividade, privacidade e convívio especial. Sabe, eu gosto de estar sozinho com a minha esposa e gosto que ela se sinta exclusiva no momento de privacidade, neste convívio especial. E da mesma forma, ela gosta de estar comigo nesse momento de exclusividade, privacidade e convívio especial. Quando não há, preste atenção, quando não há essa atenção individualizada, o outro não se sente valorizado. E o último sinal de que há problema na comunicação é quando se fala muito e se ouve pouco. É quando se fala muito e se ouve pouco. Veja que Tiago, capítulo 1, verso 19, diz: meus amados irmãos, sejam prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, quando se fala muito e se ouve pouco, significa que a comunicação não vai bem. A comunicação tem duas mãos, duas vias, não é? Quando um fala, o outro ouve, o outro fala e o outro ouve. Então é um falar, ouvir, ouvir e falar. E é muito importante a gente aprender a ouvir o que o outro tem a dizer até o final. Depois é importante que este que falou ouça o cônjuge,
até que ele fale tudo o que está no seu coração para dizer. Então, a comunicação precisa ter esse movimento: falar, ouvir, compreender e responder. Falar, ouvir, compreender e responder. Vamos recapitular, porque talvez você esteja marcando aí. Primeira falha na comunicação: longo período de silêncio por falta de perdão. Segunda falha: agressividade verbal. Terceira falha: medo de falar o que pensa e o que sente. Quarta falha: não compartilhar o dia a dia com o cônjuge. Quinta falha: muita crítica e pouco elogio. Excesso de crítica azeda o dia do outro. O elogio tem o poder de tirar o melhor das pessoas. Presta atenção. Falta de atenção individualizada. Outra falha. E por último, quando se fala muito e se ouve pouco. Agora, eu quero dar aqui 7 dicas para você melhorar a sua comunicação. 7 dicas para você melhorar a sua forma de se comunicar com o cônjuge. Se você guardar e praticar. Lembre-se sempre que conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Então, vamos lá. 7 dicas para vocês melhorarem, tá? Guarde e pratique isso. Primeiro, aprenda a lidar constantemente com a raiva. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo 4, ele disse assim: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Aprenda a lidar com a sua ira constantemente. Respire fundo, conte até 10 orando. Se for preciso, peça licença e diz: olha, eu não estou bem, eu gostaria de conversar num outro momento e você me dá licença. Aí você vai lá fora, respira fundo, ora ao Senhor. Não permita ser dominado pela ira, governado pela ira, e não fale a partir de uma emoção negativa. Aprenda a lidar com a ira. Segundo, desenvolva a arte de falar o certo, na hora certa, no lugar certo e da forma certa. A Bíblia diz: a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Escolha o melhor lugar para conversar determinados assuntos. Terceira dica: respeite as diferenças. Respeite as diferenças. O homem fala do que está pensando. A mulher fala do que está sentindo. O homem, ele é mais objetivo e prático. A mulher é mais dos detalhes. A mulher é detalhista. O homem é mais racional. A mulher é mais emotiva, mais emocional. O homem é mais visual. A mulher é mais auditiva, principalmente no sexo. Principalmente no sexo. O homem é muito mais visual. A mulher é muito mais auditiva e do toque. Então, quando se respeita as diferenças, o relacionamento se torna prazeroso, harmonioso, gostoso. Respeite as diferenças. Número 4. Quarta dica: reforce o positivo e minimize o negativo. Reforce o positivo e minimize o negativo. Sabe, eu sempre conto uma experiência. Eu assumi um compromisso em uma data errada há uns 20 anos atrás. Eu ia dar uma palestra no Rio Grande do Sul e aí eu assumi esse compromisso no Dia das Mães e aniversário da minha esposa, que é bem junto. Dia das Mães e aniversário da minha esposa.
Aí eu disse: e agora? Não tem como cancelar o compromisso. Eu chamei a minha esposa e pedi perdão para ela e falei: olha, me perdoa, foi um engano, isso nunca mais vai acontecer, me perdoa. Preparei minha mala e fui embora. Quando eu cheguei lá na cidade aonde eu daria a palestra, no lugar onde eu ficaria hospedado, que eu abri a minha mala para arrumar minhas coisas ali no guarda-roupa e tal, quando eu abri minha mala, tinha um bilhete desse tamanho. Eu fiquei preocupado. Meu Deus, eu acho que está escrito nesse bilhete assim: prega para casais e não vive o que prega, ensina, mas não vive o que ensina, fala de família, mas não vive família. Como é que assume, né? Eu pensei que estaria escrito uma bronca. Para minha surpresa, quando eu abri aquele bilhete, estava escrito assim: Jô, te amo, volte logo. Jô, te amo, volte logo. Glória a Deus, que bênção. Aí quando eu abri minha Bíblia, tinha um outro bilhete: Jô, já estou com saudade, volte logo, te amo. Quando eu peguei meu sapato para calçar, outro bilhete. Quando eu peguei a minha agenda, outro bilhete. Quando eu peguei meu blazer, outro bilhete. Ela colocou uns 20 bilhetes dizendo que me amava, que me amava e que me amava. Não citou em nenhum momento o meu erro cometido. A minha esposa aprendeu desde muito cedo reforçar o positivo. Eu pedi perdão, reconheci meu erro, prometi que nunca mais faria. Ela reforçou o positivo e minimizou o negativo. Agora, eu conheço algumas mulheres que quando o marido comete um erro assim, ela fala o mês inteiro. Ela não se lembra de nada de bom que o marido fez, ela não se lembra de nada de positivo que o marido fez, mas ela insiste em falar desse erro do marido todos os dias, toda semana, um mês e às vezes o ano todo. É por isso que o casamento azeda, é por isso que o casamento estraga, é por isso que o casamento implode. Reforce o positivo e minimize o negativo. Número 5. Mantenha os canais de comunicação abertos através do perdão. Mantenha os canais de comunicação abertos através do perdão. A palavra do Senhor diz aqui em Colossenses, capítulo 3, verso de número 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. A única maneira de a gente manter os canais de comunicação sempre abertos é através da prática constante do perdão. Sabe, se eu tenho mais de 38 anos de casado e vivemos relativamente bem, já casamos os nossos filhos, agora eu e a minha esposa em casa, vivendo muito bem, é porque nós aprendemos que um dos segredos para manter os canais de comunicação sempre abertos é perdoando e pedindo perdão todos os dias, perdoando e pedindo perdão. Sexto conselho para melhorar a comunicação: construa confiança falando só a verdade. Construa confiança falando só a verdade. Olha o que a Bíblia diz aqui, em Efésios, capítulo de número 4, verso de número 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixando a mentira, fale a verdade. Olha, essa mão não mente para essa mão. A mão não mente para a boca. A boca não mente para o nariz não mente para o ouvido. Porque se um mentir para o outro no funcionamento do corpo, aí vira uma disfunção, há uma disfuncionalidade, uma anomalia, tem que ir para o hospital. Somos membros uns dos outros. Paulo está dizendo, deixando a mentira, fale cada um a verdade.
Presta atenção, a verdade não tem medo da luz, a verdade, como já diziam os nossos pais, não é como a mentira que tem perna curta, não é? Mantenha o seu casamento saudável, construindo confiança, trabalhando, falando só com a verdade. Aí no seu casamento, a verdade é um valor que não se negocia. Aí na sua família, a verdade é um valor que não se negocia. Por último, a 7ª dica para você melhorar e muito a sua comunicação: desligue tudo aquilo que distrai e impede a boa comunicação. Desligue tudo aquilo que distrai e compromete a boa comunicação. Desligue tudo o que distrai. Sabe, eu tenho feito sempre uma proposta para os casais que se inscrevem em um dos meus eventos. E eu lanço um desafio, não é? Eu lanço um desafio. Quantos de vocês querem assumir um compromisso de em casa ninguém comer mais fora da mesa? Aí todos se comprometem. Aí eu continuo. Quantos de vocês querem se comprometer em fazer da mesa um altar, o centro das emoções do lar, e evitar qualquer distração, sem celular, sem tablet, sem computador, para que a família agora se comunique, se conecte olho no olho, coração a coração? E a maioria dos casais assume esse compromisso e leva a sério. Quem sabe você pode fazer isso aí na sua casa. A partir de hoje ninguém come mais fora da mesa, a partir de hoje ninguém leva mais celular para a mesa, a partir de hoje quando um estiver falando, o outro vai pegar o celular, vai colocar assim em algum lugar, com a tela para baixo, para não haver nenhuma distração. Se vocês querem se comunicar bem, é preciso levar a sério esses ensinamentos, estas instruções. Você quer construir um casamento à prova do tempo e das adversidades? Invista muito na comunicação. Lembre-se que a boa comunicação preserva a unidade do casal. A boa comunicação cria um ambiente saudável para o crescimento. Não existe espaço mais fértil para o desenvolvimento humano do que uma família que se ama e aprendeu a se comunicar bem. A boa comunicação reduz as tensões e pressões do dia a dia. A boa comunicação estimula a colaboração para a solução dos problemas. A boa comunicação faz com que a graça de Deus flua de forma transformadora. Eu quero orar, sabe? Eu quero orar com você e quero orar por você. Eu quero orar com você, eu quero interceder a Deus por você. Não deixe, tá, de colocar aqui embaixo o seu pedido de oração, tá? Não deixe de colocar aqui embaixo o seu pedido de oração. Eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo: a comunicação preserva a unidade do casal. Todo mundo escrevendo aí. A comunicação preserva a unidade do casal. Dá o seu like. Assim que eu terminar esta oração, você vai pegar essa mensagem e vai enviar para 10 pessoas. Posso contar com você? Você vai enviar essa mensagem para 10 pessoas. Você vai abençoar 10 pessoas com essa palavra aqui. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela vida de todos aqueles que ouviram estas instruções e ouviram porque acreditam nesta palavra de orientação. Ouviram porque acreditam nesta palavra de orientação. Pai, que a tua bênção esteja sobre todas as casas aonde essa mensagem está chegando. Que a tua bênção esteja sobre todas as pessoas, aonde quer que elas se encontram.
Alguns estão no carro, outros estão no escritório, outros estão na academia, outros estão no trabalho, não sei. Outros estão no caminhão, no ônibus. Aonde quer que estiver estas pessoas, que a tua bênção os alcance, Senhor. A tua palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua, no poder da comunicação. Então nos ensina, Senhor. Dá-nos sabedoria, equilíbrio e entendimento para que a gente se comunique da melhor maneira possível, a fim de que a nossa casa seja edificada sobre a rocha. Pai, eu peço que seja assim, com meu coração cheio de gratidão. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe todas as pessoas cujos nomes foram colocados aqui. Que estas pessoas sejam alcançadas pela graça, pela bondade e pelo amor de Deus. E que cada uma delas, muito em breve, tenha um grande testemunho para contar. Deus abençoe a todos vocês. Lembrem-se, o céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Deus abençoe e até amanhã.